Ok. Bem-vindo, Dani. Olá, pessoal, boa tarde. Que bom estar com vocês. Que a gente possa ter esse momento aí de tarde muito agradável, que a gente, que nós consigamos nos tocar, né? Sair daqui um pouquinho melhores, consolados, ou com aquela vibração gostosa que a Casa de Jesus nos dá. É um assunto, para mim, de dificuldade de falar, porque essas questões históricas, de personagens históricos, para mim são difíceis, não é o meu forte, mas eu me coloco inclusive ao final para possíveis correções, né? Muitos que aqui estão certamente têm conhecimentos históricos, geográficos, né? Muito maiores que os meus. Mas eu me sinto bem porque eu estou na casa de Jesus, né? Se eu tivesse uma casa espírita que eu não conheço, mas no geral a casa de Jesus, e é interessante que alguns centros do 32º Céu eu me sinto à vontade. A gente vê o trabalho, a importância da unificação do movimento espírita acontecendo, né? A gente se sente um pouco em casa, mas na casa de Jesus eu estou entre amigos, né? Eu sinto que eu vou, como se fosse por uns 30 minutinhos, um pouquinho mais, conversar com vocês. Não sei se quem pode fazer isso, mas já pode colocar a letra da música, tá? No chat. Talvez seja legal depois colocar de novo, porque as pessoas entram depois e a música vai ser cantada no final também. Então, a proposta de hoje é falar sobre João Batista, o encontro de João Batista com Jesus. Agora a gente pode dizer, né, os encontros de João Batista com Jesus, porque nós temos o encontro bíblico de Jesus com João no processo do batismo, mas nós somos espíritas, né? E aqui fala de um outro encontro, de João Batista e Jesus quando eram crianças, né? Então nós somos privilegiados e falaremos sobre esse encontro. Então, desta vez, usarei uma música chamada Veredas, e ela já se encontra no chat do Zoom. Veredas de Tim e Vanessa quem canta, mas se eu não me engano quem é apenas o autor é Tim. E eu queria, inclusive, nesse momento, divulgar às pessoas esses irmãos, né? Tim e Vanessa são irmãos. Coloquem no YouTube, conheçam as discografias deles, eles têm vários CDs, e eles têm uma missão, assim, eles não só encantam com as suas músicas, eles trazem o evangelho, a mensagem, eles revisitam várias vezes a Bíblia. Então tem músicas sobre Simão Pedro, sobre a mulher hemorroísa, sobre João Evangelista, de Maria de Nazaré. É muito interessante, né? E eu estou trazendo hoje a música chamada Veredas, que fala de João Batista. E usaremos a música como linha mestra do estudo de hoje. Então, vamos falar sobre Elias, um caso de reencarnação. Nós espíritas já estudamos várias vezes, né, que falas do próprio Jesus, colocando Elias, né, reencarnando posteriormente como João Batista, que é a principal, o cerne, né, do estudo de hoje. Falaremos sobre Elias, depois sobre João Batista, sobre a vida de João Batista, incluindo aí o encontro dele com Jesus, os encontros, né, agora, né? E ainda ao final vamos focar nas mensagens, nos ensinamentos, na importância de João Batista para a vinda de Jesus. Ele foi o último precursor, nós temos aí muitos profetas, muitos espíritos iluminadíssimos vindo, Moisés, o próprio Elias, vários outros profetas, nós temos o próprio Sócrates, Platão, nós estudamos muitos desses, né, que vieram clarear as mentes, preparar os corações para a vinda de Jesus. Então, as perguntas são: qual foi a importância de João Batista para a vinda dos ensinamentos de Jesus? Por que ele foi o último? E o que João Batista trouxe ainda reverbera na atualidade? Em nós, em nossa vida? Porque, João Batista foi o precursor de Jesus, foi para preparar a vinda de Jesus. Hoje em dia a gente já sabe os ensinamentos cristãos. Então, qual a importância do que João Batista trouxe para nós em relação a isso? Vendi meu peixe. Esse é o estudo de hoje. Vamos começar então com a música Veredas, de Tim e Vanessa. A Fernanda
colocou no chat. Eu não sei se já entraram pessoas, né? Tem essa situação que talvez depois não consigam ver a letra, porque eu queria muito pedir para vocês que acompanhem a letra, porque hoje a música não é só para nos encantar, é também para trazer uma história, ela tem um fim didático muito forte. Então, vamos lá, acho que a Fernandinha repetiu a mensagem, está aqui, né? Veredas. Deixa eu só colocar aqui na cifra. Elias no Carmelo, na defesa do Torá, ateia fogo às toras, condenando os adoradores de Baal. Ei-lo, João Batista, na aurora do Evangelho, clama todo o povo o arrependimento dos homens, pois já vem o Messias. Rejubila desde o ventre de Isabel, já não chora os seus filhos a Raquel. Luz que arde nos desertos de Israel, não se cansa, o seu verbo é um bordão. Vai em pele de camelo, gafanhoto e mel. Voz que calaram na bandeja, ainda estronda no Jordão. Sob a pena de talhão, a reparação. Benção divina, pedagogia da reencarnação, endireitai as veredas do amor, reconduzindo o rebanho ao pastor. Água e fogo na evolução, na geração da regeneração. Então, essa música é belíssima, eu já conheci essa música e sempre me encantei muito, espero que vocês tenham gostado. E, vou revisitar a música ao final do estudo, por quê? É muito difícil entender a música quem não conhece a história de Elise e de João Batista, diferenciar um do outro, o que a música está falando. Ela se refere a personagens, ela se refere a fatos que aconteceram na vida de João Batista. Então, ao final, vamos revisitar a música, e aí ficaria muito feliz, né, se 70% a 80% da letra fosse melhor compreendida por todos. Então, a música inicia falando de Elias, e logo depois de terminar de falar de Elias, a segunda estrofe fala ei-lo João Batista. Então, né, Elias em João Batista, sua próxima reencarnação. Então, quem foi Elias? Quem foi essa personagem tão importante, citada na Bíblia como um profeta? Elias, ele viveu em torno de 850 anos antes de Cristo. Ele foi um profeta de Israel. Nós temos aí, como um parâmetro histórico, temos Moisés como mais ou menos em 1400 anos antes de Cristo, eu vi aí nos estudos de 1300 a 1500, isso varia, e aí uns 600 anos depois, né, isto é, 900, 800 anos antes de Cristo, vem Elias. Quem foi essa personagem? Elias lutou bravamente contra o politeísmo, a crença em vários deuses. Como vocês já notaram, Moisés já tinha vindo, né, e estabelecido a importância da crença no Deus único, e lutou com muita força e com muita severidade contra isso. Mas, ainda na época de Elias, 600 anos depois de Moisés, mais ou menos, nós temos ainda iniciativas, pipocaram na história da humanidade, iniciativas de cultos religiosos a vários deuses. E na época de Elias, havia ainda o culto,
todas as cerimônias voltadas para o deus Baal. E quais são as personagens envolvidas nesse contexto? O profeta Elias, como defensor do Deus único, e especialmente o rei de Israel, o rei Acabe, e Jezabel. Inclusive tem uma novela, né, que passou, se eu não me engano, na Record, né, que se chama Jezabel, que narra, inclusive, essa história que envolve Elias, o rei Acabe e Jezabel. Eu cheguei até a olhar alguns capítulos da novela, e interessante que, a despeito, né, das controvérsias, pelo menos nas passagens que eu falarei aqui, ela foi fiel nos capítulos. E qual era o contexto da história? Bom, o rei Acabe, ele era um dos que acreditava que os povos podiam ter as crenças nos seus deuses, né? E ele era um defensor de Baal, do deus Baal. Jezabel, que foi a mulher pretendida por ele, também defendia com muito mais ardor. Então ela quis impor ao povo a crença, o culto, a submissão ao deus Baal. E houve muita discussão em relação a isso, brigas, porque como uma mulher que ainda nem era rainha, ela ainda não era rainha daquele povo, poderia impor esse tipo de coisa, né? Quando, na verdade, o que estava em voga para muitas pessoas era a crença no Deus único. E o próprio Elias, então, vem e fala que por conta desta escolha do rei Acabe, que apoiava Jezabel e a própria Jezabel, o povo iria sofrer longamente por um período de seca. Jezabel, então, furiosa, manda matar várias pessoas, manda matar Elias. Elias foge, fica um tempo, vários meses no deserto, né, e, enquanto isso, o povo passa, né, por períodos de fome por conta dessa estiagem, por conta dessa longa seca. Passou-se, então, muitos meses. O rei Acabe, então, vai ao encontro de Elias para, né, eles poderem voltar a conversar sobre o que está acontecendo. Então, Elias coloca que tudo estava acontecendo, né, reforçando, por conta das escolhas do rei Acabe e de Jezabel em relação à insistência em cultuar o deus Baal e a imposição disso sobre o povo, né? E Elias, então, traz um desafio para os sacerdotes de Baal e ele. Um desafio entre os sacerdotes de Baal com o culto ao deus Baal e a Elias, desafiando Elias, né, em relação à crença com um Deus único. E isso aconteceu no Monte Carmelo. Olha o Monte Carmelo aí da música aparecendo. Era um monte da região, e Elias pede para que levem 2 bezerros. Um bezerro para ser usado como sacrifício pelos sacerdotes de Baal, no culto ao deus Baal, e Elias também teria um bezerro para ele, para sacrificar, e fazer um culto, né, um ritual envolvendo o Deus único. E o desafio era colocar fogo nas toras, nas madeiras, onde aquele bezerro estava sendo sacrificado. E assim acontece. Eu trouxe aqui para a gente entender melhor o que está acontecendo, e eu quis trazer, então, para a gente ver, olha aqui, uma imagem na internet mostrando os sacerdotes de Baal, né? Esses sacerdotes, os que cultuavam Baal, sacrificavam crianças, animais, dançavam. E está aqui, então, né, os sacerdotes, o bezerro, né, sendo utilizado, sacrificado no procedimento, e nada acontece, o fogo não aparece, inclusive o próprio Elias chega a zombar, né, gritem mais alto, onde está o deus Baal? De repente ele está cansado, gritem mais alto. E, inclusive, os sacerdotes, quando eles querem com muita ênfase, né, que aquele culto dê certo, eles começam a se cortar para que o deus Baal, com piedade do que está acontecendo, né, façam o que eles querem. E eles começam a se retaliar, a se machucar, sangram, e o fogo não aparece. Chega a hora de Elias, né, que procede de forma similar, né, usa o bezerro, e é interessante que ele pede às pessoas 12 pedras para que se coloque no altar onde o bezerro se encontra. E essas 12 pedras representando os 12 povos de Israel. Olha que interessante que ele traz, né?
todos os povos de Israel naquele momento ali sendo simbolizados naquele desafio. E ainda mais ele pede, conforme a imagem, que ele coloque água naquele altar do sacrifício do bezerro, para justamente, olha, no meu desafio eu quero que vocês molhem essa madeira para que se pegar fogo fique mais evidente ainda o poder do Deus único, né? Então, Elias, ele clama, né? Ele ora para que seja atendido por Deus e, de fato, cai do céu um fogo, né? Acendendo as toras, a madeira, e nesse momento mostrando, né, a força do Deus único para todos. Neste momento, Elias decide, muito baseado nas próprias leis mosaicas, condenar os sacerdotes de Baal, levando à sua morte. Então, os sacerdotes de Baal naquela ocasião foram todos mortos. E isso depois vai vir na história de João Batista, né, em relação à sua decapitação no final da sua vida. Então, guardem aí, por enquanto, essa história deixa eu ver se já fechou a tela, né? Relacionado a Elias. E aí, então, agora, vem João Batista, a reencarnação do profeta Elias. João Batista tem o seu nascimento anunciado pelo anjo Gabriel, o mesmo anjo que anunciou o nascimento de Jesus. João o Batista, ele é filho de Zacarias e Isabel. Zacarias, ele era uma pessoa de muita importância no templo, um sacerdote, e Isabel era prima de Maria, Maria de Nazaré. Então, nós temos aí uma relação familiar, de parentesco entre João Batista e Jesus. Algum grau aí eles eram primos de algum grau. Importante destacar. E eu gostaria de trazer, já que nós estamos falando da vida de João Batista, o capítulo 2 do livro Boa Nova, que narra a infância de Jesus e de João Batista. O capítulo começa falando de Maria e Isabel conversando sobre as peculiaridades, os eventos que aconteceram e antecederam o nascimento dos dois, com algumas similaridades. E depois elas vêm, especialmente Isabel começa falando, das suas preocupações de ver o comportamento de João, criança, uma criança muito diferente das demais, que muitas das vezes via João Batista isolado, pensativo, entre as figueiras, em fundas meditações, em graves pensamentos. E Maria de Nazaré também coloca o mesmo em relação a Jesus, e as duas trocando essa preocupação em relação a essa característica dos dois. Depois, pulando um pouco a história, focando mais em João Batista, tem um trecho que eu acho dos mais bonitos desse livro, que traz Maria e Isabel, as mães, respectivamente, de Jesus e João Batista, observando seus filhos, as duas crianças juntas. E eu gostaria de ler esse texto para vocês. Maria e Isabel avistaram seus filhos, lado a lado, sobre uma eminência banhada pelos derradeiros raios vespertinos. De longe, afigurou-se-lhes que os cabelos de Jesus esvoaçavam ao sopro caricioso das brisas do alto. Seu pequeno indicador mostrava a João as paisagens que se multiplicavam à distância, como um grande general que desse a conhecer as minudências dos seus planos a um soldado de confiança. Então é interessante, né? Já criança, né? Jesus apontando, mostrando a João a paisagem, o firmamento, e ali o espírito Humberto de Campos já coloca, né, João ali como um soldado de muita confiança de Jesus. Vou pular aqui um parágrafo, depois ele descreve
as montanhas do ambiente, do local. Agora, esse trecho que eu acho mais interessante, né? O Humberto de Campos traz essa reflexão, esse questionamento. Quem poderia saber qual a conversação solitária que se travava entre ambos? A conversa entre Jesus e João Batista, criança, ambos crianças. Distanciados no tempo, devemos presumir que fosse na Terra a primeira combinação entre o amor e a verdade para a conquista do mundo. O João, ele foi o precursor, ele foi o último precursor, o último de tantos precursores. E ele traz a verdade, é muito forte no seu trabalho, para preparar os caminhos para Jesus. E Jesus vem com o trabalho do amor. Então a gente pensa, né, nesses dois espíritos ali conversando, simbolizando esses espíritos de escola, naquela conversa, a combinação do mais perfeito amor que tenha surgido no planeta Terra desde então. Combinação do amor e da verdade. Continuando esse trecho. Sabemos, porém, que na manhã imediata, em partindo o precursor na carinhosa companhia de sua mãe, João Batista, partindo com sua mãe Isabel, perguntou Isabel a Jesus com gracioso interesse: Não queres vir conosco? Ao que o pequeno carpinteiro de Nazaré respondeu, profeticamente, com inflexão de profunda bondade: João partirá primeiro. Que simbólico, não é? E foi isso que aconteceu. João foi o primeiro. E ele inicia sua tarefa de preparação do caminho à verdade, ao trabalho divino de amor de Jesus. João prega no deserto, né, e a música fala de bordões, né, do bordão, das frases de impacto que eram muito repetidas, eram muito conhecidas. E o que João mais pregava? Pregava o arrependimento dos homens, constantemente falava da importância da preparação do caminho do Senhor e de endireitar, de corrigir as veredas, os caminhos. João, constantemente vestido de pele de camelo, e se alimentava das fontes que ele conseguia no deserto, de gafanhotos e mel. Então, uma das práticas mais conhecidas suas era o batizado com a água, mas ele coloca que após ele virá o batizado com o fogo, já trazendo aí, né, dando spoiler sobre o que vem com os ensinamentos de Jesus. E agora vamos para o segundo encontro de Jesus e João, o Batista. Jesus vai ao Rio Jordão para ser batizado por João. E João coloca: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? E Jesus então responde: Deixa por agora, que se faça a vontade de Deus. E assim acontece. Jesus, na humildade, representando ali um respeito e a tarefa de João Batista, se deixa batizar. É uma cena bonita, que se observa a pomba branca descendo Jesus, e Deus, como Deus ali falando para Jesus que Jesus era seu filho querido. Mas a partir deste momento, João Batista reconhece e fala para as pessoas que aquele era o Cordeiro que iria salvar as pessoas e que seguissem Jesus. E uma coisa, inclusive, que eu não sabia, né, é que alguns discípulos de Jesus eram antes discípulos de João Batista. E naquele momento, João Batista coloca: siga agora este homem, siga Jesus. De acordo com o que eu estudei, né, um dos discípulos eram André e João Evangelista, que antes eram discípulos de João Batista, passam então agora a seguir Jesus, mas eu sei que há outros envolvidos nesse contexto. Depois eu vou voltar a falar sobre esses ensinamentos de João Batista. Eu só gostaria de terminar a história da vida dele partindo agora para a sua morte. Por quê? Depois que João
encaminha as pessoas para seguirem Jesus, é claro que ele continua o seu trabalho, mas ele se diminui para que Jesus se engrandeça. Então ele continua o seu trabalho. Chega um determinado momento em que João critica Herodes, o rei da região, porque Herodes, ele se divorcia de sua mulher e passa a se relacionar com a mulher de seu irmão, isto é, Herodes passa a se envolver com sua cunhada, Herodias. E João, então, né, que pregava a vida simples, a vida regrada, admoesta Herodes, causando então um transtorno, né, uma situação difícil. E aí então Herodes resolve prender João Batista. Então João Batista passa a ficar preso por muito tempo, sofre muito, sofre muitas dores, muitas dificuldades. Chega inclusive a ter um momento de uma leve fraqueza, não, de uma certa, eu falando de fraqueza em João Batista, perdão, uma fragilidade, em que ele mesmo pede para que os seus discípulos vá até Jesus perguntar se Jesus era de fato o Messias, né? Nessa situação de fragilidade, então ele sente o que eu consigo interpretar como insegurança, mas nós estamos falando sobre espíritos evoluidíssimos, é muito difícil ter certeza do que se passava. Jesus confirma, coloca que o cego vê, o surdo ouve, e a boa nova está sendo passada aos pobres, levando essa fala então para João. E o João então permanece preso, e de que João Batista morreu? Num dos aniversários de Herodes, a filha de sua amante, Herodias, Salomé, que é filha de Herodias, dança para Herodes. Herodes fica extasiado com aquela dança, muito embriagado, motivo da festa. Pergunta então a Salomé, filha de Herodias, o que ela gostaria, qual era o desejo dela. Herodes apenas limitou que, né, esse desejo fosse até metade do seu reino. Até metade do seu reino. A pessoa é humilde. Vou colocar aqui para... Trouxe também essa imagem porque eu gostaria que vocês conseguissem ver, né? A gente está falando de muitos personagens, eu achei interessante trazer essa imagem. Então aqui nós conseguimos ver... Fernanda, está conseguindo ver? Bota uma joinha aí. Tá, obrigado. Então aqui nós temos a mulher dançando, é Salomé, e quem está observando a dança é Herodes e Herodias. Então, novamente, Herodes fica embriagado com a situação, pergunta a ela o que ela deseja, né? E Salomé, nossa, não sabe, não consegue nem exatamente escolher, pergunta à própria mãe, Herodias. E Herodias, então, ainda com aquele rancor da situação passada com João Batista, né, que o João Batista admoestou tanto Herodes, e ela cai também nessa crítica, né, dessa relação ilegal entre eles, Herodias, então, sugere que ela peça a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Salomé, então, concorda, pede isso, e Herodes aceita o pedido de Salomé. Vem, então, a decapitação de João Batista, né, e a sua cabeça, de fato, é entregue numa bandeja de prata a Salomé. E é bem interessante que nesse livro, Profetas, que é de um escritor, um historiador do movimento espírita, João Moutinho, a gente vê aqui que era um homem que estudou muito a Bíblia, estudou muito a Bíblia como um todo, né? Então era um eminente estudioso. Ele coloca a relação desta passagem da morte de João Batista com o profeta Elias. Vou ler para vocês. Embora sua elevada condição de precursor de Jesus e considerando o maior dos nascidos de mulher, João não se isenta da culpa que assumiu quando determinou a morte dos profetas de Baal ao tempo do rei Acabe e da rainha Jezabel. É imperioso observar que depois de 8 séculos de sua vida como Elias,
ainda se aproxima de Herodes, fazendo anotações a respeito de sua conduta, como antes fizera ao rei Acabe, em função dos erros de Jezabel. Então, o que nós temos nessa imagem? A mulher Herodias nada mais é que a reencarnação de Jezabel, e Herodes nada mais é que a reencarnação do rei Acabe, João Batista, reencarnação de Elias. Então, o cenário de reprimenda retorna e volta. Continuando. Programada espiritualmente, sob determinação da consciência, João resgata uma dívida que remontava a 8 séculos, com o que se liberta em fóruns de consciência, enquanto Herodes e Herodias, condenando João à morte, assumiam diante dos tribunais divinos pesado compromisso de que somente se libertariam em futuro capítulo de dolorosa expiação. Então, Elias, um espírito tão evoluído, ainda ter que passar por isso, era um problema de consciência que ele gostaria de resolver. E então se permite nessa reencarnação, como João Batista, se deixar morrer desta forma para o resgate de consciência, para que ele possa seguir a sua trajetória espiritual com mais leveza e mais luz ainda do que ele já tinha. Então nós conversamos sobre Elias, sobre a história de João, sua relação com Elias. E agora então, próximo a fechar o estudo, vamos refletir um pouco sobre os ensinos de João. São 2 principais. Arrependei-vos porque é chegado até vós o reino dos céus. Isso é a primeira etapa, para nós nos prepararmos para os ensinamentos de Jesus. Porque o arrepender é o reconhecer os erros, reconhecer sinceramente os erros. Isso exige de nós uma mudança de ideia, uma mudança vibracional. Não é isso que nós observamos em vários livros, especialmente de André Luiz, a necessidade dos espíritos ficarem no umbral para que eles consigam ter um arrependimento sincero, uma vontade espontânea de se regenerar, de pedir socorro. E aí sim, com essa mudança de vibração, esses espíritos conseguem ser atendidos. É a mesma coisa em nós como encarnados, não muda. É apenas o cenário para um cenário de pessoas que estão encarnadas. Primeira etapa, o arrependimento. E a segunda etapa? A segunda fala de João. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Veredas são os caminhos. Eu, quando fui para a Chapada dos Veadeiros, nós vimos as veredas, eram caminhos de água, onde a água passa, né, nos campos, né? Então, o outro grande ensinamento de João é o de retificar, de corrigir os caminhos. Que caminhos são esses? Os caminhos que nós temos escolhido durante a nossa trajetória, a nossa reencarnação. E aí ficam as perguntas para cada um de nós. Corrigir os caminhos da nossa vida? Por quê? Emmanuel traz no livro Caminho, Verdade e Vida sobre o círculo vicioso das reencarnações de baixo teor espiritual. Complexo, não é? É a insistência de muitos espíritos em permanecer em várias reencarnações com as mesmas atitudes infelizes e inferiores. E aí fica a cada um de nós o questionamento. Nós nos encontramos nesse sentido? Estamos nessa vida repetindo velhos comportamentos, reforçando várias ideias, focando no mundo das sensações? Ou estamos dispostos a retificar os caminhos, as decisões, a forma de ver o mundo? Por que isso é importante? Novamente, a questão vibracional. Quando nós nos aborrecemos, quando nós estamos deixando nos levar por um vício, por um comportamento que já era para estar, pelo menos, alterando, nós entramos numa faixa vibratória, cada um de nós pode pensar em exemplos e episódios de sua vida, grotesca, mais baixa, mais rude, que nos impede de perceber Jesus. Então, o que Emmanuel, inclusive, nesse capítulo traz é
a importância de endireitar os caminhos de nossa vida para conseguirmos melhor perceber as influências de Jesus. Estar aberto aos ensinamentos e aí não ficar circunscrito apenas a essas reencarnações de baixo teor espiritual, isto é, um teor em que você não muda, que você não ascende, que você não cresce como espírito. Então fica essa reflexão sobre o que nós estamos fazendo, para onde estamos caminhando, o que nos move, o que nos faz tomar algumas escolhas, porque nós repetimos tantas e tantos comportamentos que em nossa mente ficam alguns caminhos. Olha, se eu tenho determinado estímulo, sofro determinada coisa, eu já quase automaticamente caminho para cá. Minha resposta é essa. A minha resposta perante tal situação é aquela. Isso nós vamos criando como espíritos. E aí o batismo real, o batismo do fogo, é aquele que queima por dentro e nos faz rever os direcionamentos desses caminhos. Não vou caminhar mais para cá quando me deparo com esse problema. Só de observar isso já é uma vitória. Vou tentar caminhar para cá, um pouco para cá, experimentar o que eu sinto. Então esse é o desafio. João Batista não é apenas o precursor de Jesus. É o precursor constante em nossas vidas perante os ensinos de Jesus que já chegaram. Então, João vive e deve viver em nossas falas e em nossos pensamentos. Antes, era para receber os ensinos de Jesus. Os ensinos de Jesus já chegaram. Então, concomitantemente, nosso desafio é nos arrepender, mudarmos vibracionalmente de nossas atitudes, mudar os nossos caminhos da nossa vida para que o fluxo com os ensinos de Jesus possam caminhar de forma reta, possam correr pela nossa trajetória espiritual e ascendermos, entrarmos num ciclo de teores mais leves, mais altos de vibração espiritual, acelerando a nossa busca como espíritos imortais, acelerando a vinda da felicidade perene que nós já conseguimos sentir em pequenos episódios desta reencarnação, quando praticamos o bem, quando conseguimos superar uma dificuldade com um parente, com um amigo, uma situação difícil no trabalho, um sacrifício, sagrado ofício. Então, João Batista batizava com a água. Era um processo para impressionar as pessoas daquela época. Mas Jesus traz para nós o batismo do fogo, que é o real batismo que nós espíritos nós espíritos espíritas temos que focar. Essa real transformação que muitas das vezes nos faz sofrer, nos faz rever conceitos, abandonar velhos vícios, que dói, que incomoda. Mas é aquele batismo que vai trazer a nossa felicidade. João Batista não apresenta Jesus como uma pessoa dura, ele apresenta Jesus como cordeiro, que representa um animal manso. Então, que possamos ter essa noção de responsabilidade perante nossa vida, nossa reencarnação, trazendo João e nossas atitudes, acima de tudo, com coragem, para realizar esse batismo real, que é o batismo de fogo. Gostaria então de finalizar e que vocês, inclusive, possam cantar desta vez a música Veredas. E agora todos têm condição de entender melhor. Se puder repetir, Fernandinha, a letra, porque alguns devem ter entrado depois. Que todos nas suas casas possam cantar, possam aprender, possam tentar sentir melhor a música tão gostosa que Tim traz para nós. Conseguiu botar, Fernandinha? Repetiu, né? Tá bom. Eu pedi para repetir a letra, porque alguns entraram. Depois eu faço questão que acompanhem a música. Todas as músicas do Tim e Vanessa estão no YouTube. Então agora vamos saborear a música, entendendo tudo que foi falado no estudo de hoje.
Elias no Carmelo, na defesa do Torá, ateia fogo às toras, condenando os adoradores de Baal. Ei-lo, João Batista, na aurora do Evangelho, clama todo o povo o arrependimento dos homens, pois já vem o Messias. Rejubila desde o ventre de Isabel, já não chora os seus filhos a Raquel, luz que arde nos desertos de Israel. Não se cansa, o seu verbo é um bordão. Vai em pele de camelo, gafanhoto e mel. Voz que calaram na bandeja, ainda estronda no Jordão, sob a pena de talhão, a reparação. Benção divina, pedagogia da reencarnação. Endireitai as veredas do amor, reconduzindo o rebanho ao pastor, água e fogo na evolução, na geração da regeneração.